Boa tarde a todos e a todas. Aqui é o professor Jean Castelo. Nós hoje vamos falar de Forças Armadas e Segurança Pública. Esse tema muito pertinente com relação aos concursos, quando trata do artigo 144 da Constituição Federal, que se refere aos órgãos de segurança pública lá estabelecidos como um rol taxativo. Hoje, novamente, estamos aqui no curso Domínio Upgrade, localizado em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Citaremos especificamente o artigo 6º, o 42, o 142, 143 e 144 da Constituição Federal. Daremos início agora, senhores, à explicação conforme a letra da lei prevista na Constituição. Eu vou, na realidade, minimizar, tá, o meu vídeo, e aí vocês vão ficar aí ouvindo a minha voz por enquanto, para que a gente possa dar as maiores explicações e você possa acompanhar nos slides. Nós iniciamos, senhores, com o artigo 42, em que o título trata dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Tá? Repetindo para vocês, nós estamos nos referindo aos estados, ao Distrito Federal, bem como aos territórios. Notem que a gente não cita os municípios nesse sentido. Tá? A explicação é bem óbvia, senhores. Os municípios são as unidades políticas autônomas que compõem os estados, né? Assim como a gente não tem um poder judiciário, tá, dentro da política, né, dentro da política nesse sentido, quanto aos municípios, o mesmo se dá quanto aos militares, né? O próprio artigo 42 define de tal forma, ele diz, os membros, tá, das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Senhores, é importante frisar que, quando a gente pergunta o conceito, tá, de instituições militares nos estados, no Distrito Federal e nos territórios, é bom sempre lembrar qual é o conceito dado. A gente tem que sempre afirmar para vocês. São instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Outra pergunta também frequente em concursos. Quem são considerados militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios? Aí você vai colocar os membros das polícias militares e do Corpo de Bombeiros. Então, notem, senhores, que no artigo 42, basicamente, existem duas perguntas bem frequentes. Primeiro, o conceito, tá, de instituições militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, vamos repetir e frisar. São instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina. E ainda, tá, nesse sentido, quem são considerados militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios? Os membros das polícias militares e dos corpos de bombeiros. Nesse caso, militares. Tá? É bem simples, bem direto. Depois, no parágrafo 1º, ele traz para você: aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º, e do artigo 142, parágrafos 2º e 3º. E ainda, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. O seguinte, senhores, primeira pergunta que salta aos olhos com relação ao parágrafo 1º, tá? Quem, na realidade, confere as patentes, tá, quanto aos oficiais, tá, dos militares, nesse caso, quanto aos estados, ao Distrito Federal e os territórios. Já vem frisando para você, os governadores, respectivamente, governadores dos estados, governador do Distrito Federal e os governadores dos territórios federais. Outro sentido que bem se destaca nesse parágrafo, os parágrafos, né, quanto aos artigos citados. Ou seja, artigo 14, parágrafo 8º, trata dos militares alistáveis, que a gente já
estudou numa outra oportunidade quando tratamos de direitos políticos, tá? Artigo 40, parágrafo 9º, ele retrata, na realidade, direito administrativo. O artigo 40, especificamente, senhores, ele trata da aposentadoria. E o 142, parágrafo 2º e 3º, comentários que faremos quando retratarmos aqui a questão da força armada, nesse caso, que é a força, ou força, né, militar, né, senhores? Forças armadas, na realidade. E vem para vocês aí, né, que ainda nós teremos uma lei estadual que tratará especificamente do que dispõe o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10. É lógico, a gente vai tratar isso em dois momentos. No slide a seguir, tá? Ou nos slides, né, que se seguirão, nós trataremos especificamente desses artigos, mas nós trataremos também quando tratarmos da Força Armada, nesse caso, né, que são as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, a gente vai tratar aí para vocês, né, no mesmo sentido e em duas oportunidades distintas. Agora, e no tempo que nós tratarmos aí das Forças Armadas, quando falarmos do artigo 142 e 143. Lembrando aos senhores que aqui nós estamos tratando do artigo 42 da Constituição Federal. Tá? Então, uma questão muito pertinente nos concursos. Tá? Quem conferirá, tá, a patente de oficial aos militares dos estados, do Distrito Federal, dos territórios? Aí você coloca os respectivos governadores. Disso você não pode esquecer. Tá? Quando a gente tratar de cada um dos artigos especificados aqui, aí a gente terá um momento breve para fazer os devidos comentários. Ainda no parágrafo 2º, senhores, nós temos aos pensionistas dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. O que isso quer dizer, senhores? Prestem atenção. Tá? O Distrito Federal, bem como os estados, eles são entes federativos. Tá? Lembrando aos senhores que territórios não são entes federativos, conforme a administração, né, pública, né, nesse caso, a administração político-administrativa, que parte do artigo 18 até o artigo 39, sendo inserido, inclusive, em direito administrativo, que se inicia no artigo 37 e vai até o 41, quando constitucionalmente tratamos do tema, tá? Nesse sentido, direito administrativo. Aqui a gente está retratando, senhores, o seguinte: algumas oportunidades e comentários que temos que tecer. O seguinte, presta muita atenção, tá? O primeiro detalhe: quem é que paga, tá, a pensão, tá, referente aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios? Eu perguntei quem paga, tá, senhores? Nesses casos, o respectivo ente estatal, como está previsto para você. Quem determina esse pagamento? Aí é que está o grande detalhe, é uma lei. Que tipo de lei? Ele trata lei específica do respectivo ente estatal. Então, o que isso quer dizer? Nós teremos uma lei ordinária, nesse caso, ou estadual, ou distrital, ou ainda territorial, que falará sobre o tema, tratando-se especificamente do pensionato que deverá ser pago aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Quando nós nos referimos a pensionatos, nós estamos nos referindo aos dependentes econômicos desses militares. Então, onde isso será estabelecido? Lei específica. Que tipo de lei? Também cai no teu concurso. É uma lei ordinária, senhores, uma lei ordinária estadual, que a gente abrevia e coloca como lei estadual, lei, nesse caso, distrital, tá? E vai ser, na realidade, na parte que trata das leis estaduais quanto ao Distrito Federal, e no mesmo sentido, lei territorial, tá? Lei estadual territorial? Não, lei territorial. Mas qual é o tipo de lei? Lei ordinária. Sempre lembrando para vocês, senhores, que a gente tem a previsão constitucional acerca dos territórios, tá? Está prevista lá no artigo 18, parágrafo 2º, foi mantido, tá? Apesar de que, atualmente, nós não termos territórios no Brasil. Mas isso não quer dizer que, por política, tá? Nesse caso, territorial, né? Expansão do nosso território, extensão do nosso território, etc. e tal, não possa ocorrer, já que ainda existe a previsão legal. Perfeito?
Então, preste atenção. Aqui ele se referiu a ente estatal, não a ente federativo. Pode ser uma pegadinha de concurso. Por quê? Os entes federativos aqui referidos são apenas o Distrito Federal e os estados. Lembrando para vocês que territórios não são considerados, tá, entes federativos, conforme o artigo 18, caput, da tua Constituição Federal. Senhores, o mais importante, tá, que adveio aí nesse ano, que pode estar inserido no teu concurso, tá? Pode ser, inclusive, uma pegadinha de concurso. Ele diz, aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e ainda dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Lembrando a vocês que o artigo 37, especificamente, ele trata da administração pública direta e indireta. Os incisos, tá, do artigo 37, ele trata de diversos fatores, entre eles, tá, da acumulação de cargos. Lembrando a vocês que a primeira questão que você tem que observar quanto à acumulação de cargos é que ela não é uma regra, ela é uma exceção. Então, eu, como servidor público, civil ou militar, posso acumular cargos? É a primeira pergunta, tá? A resposta inicial será que não, mas existem as ressalvas, ou seja, nos cargos que há a possibilidade de acumular-se, tá? Com aquele que eu já ocupo, ou como servidor público civil, ou como servidor público militar agora, tá? Nesse caso, senhores, a gente está se referindo aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Lembrando aos senhores que essa previsão constitucional já estava inserida no artigo 142, quanto aos militares das Forças Armadas, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Não tínhamos a mesma política constitucional quanto à aplicação desse mesmo tema aos militares, assim por dizer, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Daí, existir agora a emenda constitucional tratando do tema, tá? Desde que em atividade militar. Quem são considerados militares, tá? Nos estados, Distrito Federal e territórios. Aí você tem que lembrar, os policiais militares e, tá, aqueles integrantes do Corpo de Bombeiros militares. Quais são os cargos que eu posso acumular? Aí você tem que falar, a regra, tá, é para não acumulação, a exceção é para poder se acumular. Mas quais são os cargos? Eu sempre dou a dica, né, do perfuminho 2-1-2, que é 2-1-2, né? Porque são 2 cargos de professores, né, fundamental, médio e infantil, que nós já tratamos como FMI, depois 1 e 1, que é um cargo de professor técnico ou científico e ainda um de professor FMI, né, fundamental, médio e infantil, e ainda aí 2 na áreas, né, atividades, né, ligadas à área de saúde, tá? Cargo privativo, inclusive. Então, senhores, é muito notável isso para você destacar que, quanto ao militar das Forças Armadas, já havia previsão legal, mas quanto aos militares dos estados, do Distrito Federal e territórios, essa previsão legal ainda era inexistente, com a introdução feita aí pela Emenda Constitucional 101 de 2019, fazendo uma correção, tá? Porque essa, né, já era aplicada pelos principais tribunais de justiça do país, bem como dos superiores, né, os tribunais superiores nesse caso, inclusive o STJ entendia de tal forma, bem como o STF. Perfeito, senhores, tá? Então toma cuidado no teu concurso. É possível acumular cargos, tá? Nesse sentido, servidor público militar, estadual, distrital e bem como o territorial, é possível por eles, tá? Agora, na realidade, previsão inserida no artigo 42, parágrafo 3º da tua Constituição Federal. Toma cuidado com essa pergunta na prova, senhores, tá? Vamos perguntar também, né, quais cargos que podem acumular, tá? Vão te perguntar, esse que eu acabei de citar. Mas tem um fator que você tem que lembrar, e esse, de fato, eu ainda não citei, que é qual? A possibilidade de acumulação, tá? Tem que se observar um critério. Qual é o critério? Compatibilidade de horários. Na inexistência de, né, compatibilidade de horários, automaticamente não pode existir a acumulação, tá? Então, dentro também da exceção, existe uma outra exceção, que é quanto à compatibilidade de horários, tá? Quem explica isso muito melhor
é o professor responsável aí por direito administrativo. Não é que eu esteja fugindo, é porque eu tenho que ter a ética, na realidade, daquele que está explicando para vocês a determinada matéria. Senhores, aí temos aí para vocês o destaque que eu já tinha informado, né? Dentro daquelas possibilidades citadas e inseridas no artigo 42, parágrafo 1º, que trata aí dos respectivos artigos citados. Nós temos inicialmente o artigo 14, tá? Parágrafo 8º, que trata do militar alistável, né? E nesse caso elegível. Por que a gente está falando isso? Primeiro, porque a gente falou de inelegibilidade relativa quando tratamos do tema quanto a direitos políticos, tá? Previstos no artigo 14, 15 e 16, todos eles da tua Constituição Federal. Tratamos ainda, tá, da inexigibilidade absoluta, que traz o conscrito, bem como o estrangeiro, onde considera que o conscrito, por exemplo, tá, além do estrangeiro, é considerado inalistável e inelegível, conscrito. E o conscrito é um militar. Tá? Por isso que a Constituição Federal fala na inelegibilidade relativa nesse sentido, tá? Porque a gente tem a absoluta, prevista no artigo 14, parágrafo 4º da sua Constituição Federal. Nós trouxemos somente o que trata o parágrafo 8º do artigo 14, retratando para vocês que a gente tem, na realidade, dois requisitos a serem observados. Aquele militar que está há menos de 10 anos no exercício como servidor público militar, ou ainda aquele que está com mais de 10 anos. Aí você tem que fazer a leitura desse parágrafo para entender ao que nós estamos nos referindo novamente. O artigo 40, senhores, inserção essa que é muito estudada no âmbito do direito administrativo, tá? Não tanto, né, do direito constitucional, mas no âmbito do direito administrativo. Diz assim para vocês, tá? O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição dos respectivos, né, do respectivo, ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Senhores, o que isso quer dizer? A gente está falando, na realidade, no artigo 40 da caput, do regime próprio, que a gente chama de RPPS. Tá? É só você notar aí as iniciais R de regime, P de próprio, P de previdência e S de social. Por isso que a gente chama de RPPS. Diferentemente do que a gente vai ver, por exemplo, no artigo 201, que lá vai tratar do regime geral, tá? Da previdência social, que a gente chama de RGPS. Porque os nossos tipos previdenciários, né, ou de contribuição previdenciária, eles se dividem em 4, tá? Atualmente. A gente tem o regime suplementar da Previdência Social, nós temos o regime próprio, nós temos o regime geral e ainda tem o regime privado de Previdência Social. Tá? Então, automaticamente, com essas divisões, o legislador, considerando esses posicionamentos, ele observando todos os critérios para a aposentação do indivíduo, achou que, porventura, deveria colocá-lo, inseri-lo em texto constitucional e assim o fez. Tá? Aí, sempre lembrando para vocês, como se dá, tá? Sempre lembrando para vocês, a contribuição. Aí ele fala para você, tá? Como é que eu tenho que contribuir para, nesse caso, né, futuramente ter o benefício quanto à aposentadoria. Ele diz para você aí, ó, tá? Ele fala que o caráter, né, quanto ao regime próprio de previdência social, tem que ser de caráter contributivo e solidário, tá? A contribuição se dá a partir de cada ente federativo. O que isso quer dizer? Que dentro do regime próprio de previdência social de cada um dos entes federativos existe um critério, né, especificado em lei, tá? Para o valor que servirá de contribuição, tá? Quem deve contribuir? Aí está escrito aí para vocês. Os servidores ativos, aposentados, inclusive os pensionistas, tá? Preservando o equilíbrio financeiro e atuarial. Perfeito, senhores? Então, o RPPS tem qual caráter? Contributivo e solidário. Tá? Nesse caso, quem determina, tá, a contribuição e o seu valor é o próprio ente federativo a partir de lei específica, tá? Que é o regime aí próprio de previdência social que vai determiná-lo.
Quem deve contribuir? Os servidores ativos, os aposentados e até mesmo os pensionistas, tá? Para, nesse caso, formar os valores necessários para até mesmo a sua, né, para quem já for inativo, né, ou pensionista, para o próprio pagamento do seu benefício. E sempre haverá, senhores, a observância pelo ente, tá, federativo responsável pelo pagamento, quanto à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. O que isso quer dizer? Quer dizer que o valor tem que corresponder, né, ao pagamento das necessidades consideradas essenciais a quem é inativo ou pensionista e manter o equilíbrio financeiro, ou seja, eu não posso ter pagamentos de benefícios maiores do que aquilo que eu arrecado, tá? Então, automaticamente, é basicamente o que diz o artigo 40. O parágrafo 9º, senhores, citados lá no parágrafo 1º do artigo 42, ele traz para você o tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal. Percebam, ele coloca o município, tá? Referente a quem? Nesse sentido, é referente às unidades políticas que compõem, né, o Estado, que formam o Estado nesse sentido. Por isso que ele coloca aí distrital ou municipal. Percebam, ele coloca todos esses, mas não cita o território, tá? Por que ele não cita o território? Entendeu o legislador que, quando ele cita contribuição federal, ele fala da unidade territorial. Por que ele fala da unidade territorial? Porque é uma descentralização política da União Federal. Então, como ele retratou a federação, ele automaticamente entendeu que não havia necessidade de citar o território, apesar de fazê-lo, tá, no artigo 42. Lembrando especificamente aqui, senhores, que nós estamos tratando do artigo 40, que está diretamente ligado ao parágrafo, aliás, ao contrário, o parágrafo 9º está diretamente ligado ao artigo 40, tá? Então, a gente está se referindo aí basicamente ao artigo 40, tá? E, nesse sentido, quem faz referência ao parágrafo 9º. Então, senhores, explicando, continuando, tá? Aí diz para você, será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 9º e parágrafo 9A, outra introdução significativa aí, tá? Do artigo 201, tá? E o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. O que isso quer dizer, senhores? Tá? Inicialmente, quando a gente está fazendo referência ao tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal, será contados para fins de aposentadoria. Estamos nos referindo ao parágrafo 9º, tá? Nesse sentido ainda, ao parágrafo 9A do 201, nós temos que ler o 201, tá? Que trata, nesse caso, do regime geral da Previdência Social, que diz: a Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá na forma da lei. Aí a gente vai ler para vocês o parágrafo 9º e o parágrafo 9A. Lembrando para vocês que não existem grandes distinções aqui, tá? Acerca do regime de previdência social, tanto ele próprio quanto geral. Mas, se você observar bem, o 201 destaca a filiação obrigatória, tá? O que você não percebe no 40, que ele fala em questão de solidariedade. Perfeito? Tá? Quando ele fala em filiação obrigatória, senhores, é bem simples. Qualquer pessoa que queira receber algum benefício pago pelo regime geral de previdência social, ele deve ser considerado segurado, tá? O que a gente chama de segurado filiado. Beleza? O que isso quer dizer? Nós temos, tá, um tempo de carência de caráter contributivo para sermos considerados segurados, que são de 12 meses. Tá? A gente tem que pagar aí 12 meses para sermos aí filiados, considerados segurados pelo regime geral de previdência social. É o que difere lá, por exemplo, quanto ao regime próprio. Tá? Porque o regime próprio, senhor, ele considera os servidores ativos, tá? Nesse caso, titulares de cargos efetivos, bem como os já aposentados e os pensionistas. Então, automaticamente, ele não poderia ver de outra forma. Tá? O caráter contributivo, nesse sentido, a contribuição, ela já é descontada diretamente
na folha de pagamento, tá? Que aí a gente vulgarmente chama de contra-cheque. Então, como já é esse desconto direto, não existe outra forma, tá? Aqui, diferentemente do regime geral, nós temos vários tipos de trabalhadores, né? Inclusive os autônomos, que podem fazer a sua contribuição através de carnê. Por isso que essa filiação aí dita obrigatória é tão importante. A gente tem que ter a qualidade segurada para sermos beneficiados pelos critérios aí determinados pelo regime geral, tá, da Previdência Social. Continuando, senhores, diz para vocês assim, no parágrafo 9º do artigo 201, para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios, né, de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Eu vou ler o parágrafo 9º-A, que foi uma introdução recente. O tempo de serviço militar exercido nas atividades que tratam os artigos 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria. E a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Eu vou traduzir em miúdos, senhores, o que quer dizer tanto o parágrafo 9º quanto o parágrafo 9º-A. Eu posso pegar o meu tempo de contribuição militar, passar num concurso público, tá, de natureza, né, como servidor público civil, ou seja, outra área. Eu, por exemplo, exerci 9 anos, né, de militarismo, como servidor público militar, mas não quero mais, porque eu acabei de passar no concurso, exemplo, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Eu posso pegar esse tempo de 9 anos, tá, e utilizar para minha aposentadoria como servidor público, nesse caso do Estado do Rio de Janeiro, como servidor público civil? Posso. Eu posso fazer isso, pegar esses 9 anos e introduzir para a questão de aposentação, tá? Questão de aposentadoria. Mas vamos pensar numa outra possibilidade, porque ele fala em contagem recíproca. Tá? Contagem recíproca, senhores, é esse exemplo que eu acabei de citar para vocês. Vocês não podem confundir com contagem concomitante. Tá? É muito importante você saber a diferença. A recíproca é quando eu posso pegar um tempo, tá, de contribuição de um determinado regime e jogar em outro para meu critério de aposentadoria, tá? Para fazer a soma. Agora, o concomitante é diferente. Tá? Isso também, senhores, é falado aqui para vocês, principalmente no parágrafo 9º. O concomitante, senhores, é quando eu exerço ao mesmo tempo e faço a contribuição acerca das duas atividades exercidas. Pode ser, inclusive, senhores, em regimes distintos, ou seja, eu posso estar no âmbito do regime estatutário e no âmbito do regime seletista, tá? E fazer contribuições, nesse caso, para um regime próprio, tá? Nesse caso, de previdência social, bem como no regime geral da previdência social. Isso quer dizer o quê? Se acontecer com concomitância, eu vou ter que considerar cada uma das atividades e para cada uma das atividades exercidas independentemente, ou seja, autonomamente, considerar o benefício a que faz jus o indivíduo. Ah, professor, então o senhor está dizendo que haverá a possibilidade de concessão de duas aposentadorias? Sim, uma pelo regime próprio da Previdência Social e o outro pelo regime geral da Previdência Social. Por quê? Porque foi exercida de maneira concomitante. A lei não veda isso, senhores. Tá? O que a lei veda é o pegar dois regimes distintos e fazer a contagem recíproca. Isso não pode acontecer. Tá? Se forem dois regimes distintos, automaticamente, distintos e concomitantes, tá ok, senhores? Eu não posso fazer isso. Agora, se forem regimes distintos, tá? E não serem exercidos de maneira concomitante, aí eu vou usar o tempo, né, de contagem aí recíproca quanto ao tempo de contribuição, fazendo, inclusive, senhores, as considerações acerca das diferenças das contribuições feitas um ou num outro regime. Perfeito, senhores? Toma só cuidado com isso lá na sua prova. Continuando, senhores, ele ainda traz para vocês, tá? O artigo 142, a gente fez referência ao parágrafo 2º e 3º, além do inciso 10.
e diz para você: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema, nesse caso, do Presidente da República. Destinam-se, nesse sentido, à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Continua ainda: não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. O parágrafo 3º traz: os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Aí tem várias lá, tá? Do inciso 1 até o inciso 9, tá? E vem o 10. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. Senhores, eu vou fazer maiores comentários acerca quando a gente falar especificamente do artigo 142. Tá? Importante frisar que aquele que pertence às Forças Armadas, tá, são aqueles integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Tá? O conceito das instituições que integram as Forças Armadas são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Lembrando ainda que, apesar de a gente ter o comandante da Marinha, o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica, que tem status de ministros, tá? Apesar de a gente ter uma reforma administrativa através da emenda constitucional 23 de 1999, tá? Que eles não são, antigamente a gente tinha o ministro da Marinha, o ministro do Exército e o ministro da Aeronáutica, tá? Eles não perdem esse status, mas hoje a atribuição feita a eles, tá, como título, é de comandante e não de ministro. Isso confunde muito na prova. Por quê? Porque o julgamento pelos crimes comuns dos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica vai se dar também por prerrogativa, tá, especial ou por prerrogativa de foro privilegiado, que é a prerrogativa de função. Então, isso confunde muito na prova. Por quê? Aí eu já vou explicar para vocês. Tá? A explicação é a seguinte: tá? Apesar de perderem os seus status, tá? Isso comumente é citado e previsto em lei. Está lá previsto, por exemplo, senhores, no artigo 102 e 105 da tua Constituição Federal. As infrações penais ou crimes comuns praticados pelos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica serão julgados pelo STF. E quanto aos crimes de responsabilidade, tá? Crimes de responsabilidade, juízo de admissibilidade, Câmara dos Deputados, artigo 51.1, tá, da Constituição Federal, e se assim admitido por 2/3, que autorizam a instauração do processo, serão processados e julgados, pela segunda casa, nesse caso o Senado Federal, desculpem, senhores, Senado, tá, porque senão será redundante, serão julgados, e processados pelo Senado, artigo 52.1 da sua Constituição Federal, tá? Isso muito confunde na prova, porque assim, se a gente perguntasse para vocês, poxa, beleza, então os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, eles são cargos que são privativos de brasileiros natos? Não, não são. Mas o ministro da Defesa é. É interessante a gente notar isso. O presidente da República também é cargo privativo de brasileiro nato, mas os comandantes não, senhores. Brasileiros nacionalidades poderão comandar Marinha, Exército e Aeronáutica. Não é comum, tá? Sempre foram brasileiros, generais e etc. e tal. Muito embora a Constituição Federal não vede isso, tá? Quando a gente traçar aqui um esqueminha para vocês vão ver o presidente da República como chefe supremo, aí vamos ter o ministro da Defesa, que na questão também é brasileiro nato, a necessidade, mas o comando do Exército, Marinha e Aeronáutica não. Tá? Dentro desse esqueminha a gente vai ver essa divisão, tá ok? Outra questão que a gente citou: não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. É bem simples, senhores, tá? O cidadão de natureza administrativa, e bem como só superior hierárquico, tá, pode aplicar na realidade esse tipo de punição, não cabe habeas corpus. É simples notar.
tá? Porém, muito embora, entretanto, hoje existe uma relativização com relação a essa aplicação, tá? Se não forem observadas a ilegalidade ou o abuso de poder, tá? Então, você deixa bem frisado aí depois no teu caderno, apesar de a gente ter um comentário aqui posterior também acerca do tema, tá? O parágrafo 3º é bem autoinstrutivo, autoexplicativo, tá? Basta a leitura, bem como o inciso 10, senhores, tá ok? O inciso 10 também traz para vocês aí, do 142, parágrafo 3º, inciso 10, traz para vocês uma explicação muito autoexplicativa nesse sentido, né? Assim sendo redundante, para que você entenda aí. Outra, senhores, a gente coloca aqui para vocês Forças Armadas e a definição de Forças Armadas. Traz para vocês, senhores, a Constituição Federal, no seu artigo 142, uma explicação bem fácil, tá? Que você vai automaticamente, a partir da leitura, entender. Primeiro, tá? Quem integra as Forças Armadas, ou seja, quem constitui as Forças Armadas? É a primeira pergunta que sempre vem no concurso. Creio que isso é para ninguém zerar. Marinha, Exército, Aeronáutica, tá? Outra, as Forças Armadas, né? Conceitualmente, como podem ser definidas? Então, conceitualmente, como é definida a Marinha, o Exército, a Aeronáutica? Aí você responde, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, tá? Aí vem uma outra pergunta, geralmente no concurso público vem assim, quem é o chefe supremo das Forças Armadas? Tá? Quem é a autoridade máxima das Forças Armadas? Preste atenção nisso, senhores, que é muito importante. O chefe supremo ou autoridade máxima é o presidente da República. Nesse sentido, auxiliado pelo ministro de Estado da Defesa, tá? É o que a gente vai ver nos próximos esqueminhas aí que a gente tiver desenhado para vocês. Então, preste atenção. Na tua prova não vem autoridade suprema. Até vem, tá? Mas não é comum. Às vezes eles substituem autoridade máxima ou chefe supremo. Se vê essas duas palavras são sinônimas à autoridade suprema. A autoridade suprema, senhores, quanto às Forças Armadas, auxiliada pelo ministro, tá? De Estado da Defesa, é o presidente da República. Então, o chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República. E ainda, senhores, qual é a finalidade, tá, das Forças Armadas? Aí tem para você, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e à aplicação da lei e da ordem. Sempre lembrando para vocês, quem determina a aplicação da lei e da ordem, tá, são os poderes constitucionais. Nesse caso, legislativo, executivo e judiciário, tá? Toma cuidado com isso na tua prova. É muito importante você tomar um extremo cuidado. É porque, na realidade, independentemente, senhores, dos fatos que vêm ocorrendo, a intervenção, denominada intervenção militar, ela exatamente bate nessa tecla, tá? Que, nesse sentido, a garantia dos poderes, né, constitucionais, tá? E ainda a aplicação da lei e da ordem por um deles é que complica. Tá? Por que complica? Vamos dizer, o presidente da República solicita a aplicação da lei e da ordem. Tá? Isso é considerado inconstitucional, tá? Porque fere muitos princípios. Tá? E um deles, senhores, é nesse sentido, se a gente pudesse colocar entre aspas, a gente colocava. Por quê? Porque o artigo 2º ele trata, tá, da independência e da harmonia entre os poderes. Então, automaticamente, o que quer dizer aqui? Como a gente tem que o poder emana do povo, tá? Ou de maneira direta ou indireta, direta, a partir do exercício do plebiscito referendo, iniciativa popular, ou indireta, a partir de eleição de representantes, tá? Por isso que a gente trata aí do artigo 1º, parágrafo único, e faz um link ao artigo 14 da Constituição Federal, porque é necessário. Porque, na realidade, a gente tem um tipo de democracia participativa, né, mais representativa. Tá? Inclusive, também já foi matéria de nosso estudo, quando nós tratamos aqui de substituição e sucessão presidencial. A gente falou lá para vocês do tipo de eleição que pode se dar aí por eleição direta e indireta. Tá? Já citamos os casos para vocês. Então, o que acontece? Se eu, na realidade, por mim,
tomar atitude sem consultar os demais poderes, eu crio uma desarmonização. E é exatamente nesse sentido que as pessoas colocam que se fere, tá, o princípio democrático de direito, porque há um desrespeito quanto, tá, à aplicação da lei e da ordem quando eu desrespeito, tá? Ou seja, eu deixo de consultar os demais poderes acerca de uma determinada atitude. Tá? O que eu quero dizer nesse sentido? Quando eu trato da aplicação da lei e da ordem, eu tenho que consultar os demais poderes e não tomar uma ação ou ter uma conduta de maneira arbitrária. Mesmo que eu seja o presidente da República, mesmo que eu seja, né, o presidente lá do Supremo Tribunal Federal, mesmo que eu seja o presidente da Câmara ou o presidente do Senado, não importa quem eu seja, eu sempre tenho que manter a harmonia entre os poderes. Não quer dizer que eu tenha dependência, mas harmonia, tá? Então, automaticamente, como não existem, né, o controle das condutas acerca, inclusive, tá, da instalação, digamos, da aplicação da lei e da ordem por um, tá, dos poderes, nesse caso, automaticamente o que a própria Constituição previu, a inconstitucionalidade acerca da conduta daquele que o faça, porque ele vai fazer de maneira arbitrária, ou seja, sem a provocação dos demais poderes para que as Forças Armadas apliquem a lei e a ordem. Agora, e se todos concordarem, senhor professor, será inconstitucional? Não. Por quê? Porque aí eu provoquei os demais poderes, eu consultei. Perfeito, senhores? Então, basicamente, é isso. Agora, sempre lembrando para vocês, a inconstitucionalidade quanto à aplicação da lei e da ordem, tá? Ela também se refere à questão das forças, né, que devem tomar determinada atitude. Lembrando para vocês que as Forças Armadas, para a aplicação e garantia da lei e da ordem, ela tem caráter subsidiário, porque isso, na realidade, deve ser tomado pelas forças, né, de segurança pública, que nesse caso consistem em quem? Ao que está previsto lá no artigo 144, né, e seus 6 incisos. Nesse caso, Polícia Federal, aí a gente está aqui dividindo, tá, gente? Polícia Federal a gente botou num contexto só, tá? Nesse caso, Polícia Federal, eu vou ter a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Civil, aí eu vou ter a Polícia Militar, bem como o Corpo de Bombeiros, tá? E assim sucessivamente. E agora nós temos inseridos também as polícias penais federais, estaduais e distritais, em respeito, lógico, ao artigo 24, inciso 1 da sua Constituição Federal, que trata lá da competência concorrente. Percebam, não entrou o município, tá? Porque a competência para legislar sobre o tema é exatamente dos estados, tá? Do Distrito Federal, bem como da União. Perfeito, senhores? Aí vem para vocês, é o que a gente já citou aqui, tá? A questão da extinção do título de ministro para os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, mas que ocorreu a prevalência do mesmo, tanto que eles têm foro especial privilegiado em questão de julgamento perante ao Supremo Tribunal Federal, bem como ao Senado Federal. Tá ok, senhores? Um outro detalhe que eu chamo a atenção de vocês, tá? Eu já havia comentado, mas vou repetir o comentário, tá? As Forças Armadas, senhores, elas são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, tá? Atualmente, a gente pode dizer que internamente elas se submetem, né, hierárquica e disciplinarmente aos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, todos eles integrados ao ministro da Defesa, tá? E que devem obediência, na realidade, ao presidente da República, que, na realidade, é o chefe supremo das Forças Armadas. Isso a gente também já citou para vocês. O que eu quero citar, obviamente, é o que vem no parágrafo ali, no segundo parágrafo. Tá? Logo no início eu botei, ó, determina a Constituição que não caberá habeas corpus em relação a punições militares, né, nesse caso, disciplinares. Previsão essa inserida no artigo 142, parágrafo 2º. Lembrando a vocês, mais uma vez, eu entendo, tá,
que, por entendimento, um magistrado da esfera civil não vai ter o mesmo entendimento do juiz auditor, que nesse caso é o responsável lá pelo tribunal militar. Tá? Eu entendo de tal forma. Porém, muito embora, entretanto, apesar dessa peculiaridade existente, não quer dizer que não vai existir a ilegalidade ou o abuso de poder. E esse existindo, é lógico, senhores, será cabível, sim, o habeas corpus. Tá? Só toma cuidado com isso na prova, hoje é entendimento, inclusive isso do STJ. Tá ok, senhores? Como eu já havia dito, tá? No nosso esqueminha aí, ó, presidente da República, nacionalidade, tem que ser cargo privativo de brasileiro nato. Ministro da Defesa, cargo privativo de brasileiro nato, de acordo com o artigo 12, parágrafo 3º, tá? São cargos privativos de brasileiros natos. A gente já explicou o macete, inclusive, para vocês, mp3.com ou 3Ps 2 Minco, tá? E ainda aí, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que, nesse caso, não seguem os mesmos requisitos que prevalecem quanto ao presidente da República, bem como o ministro da Defesa, tá? Podendo, inclusive, ser aí o brasileiro naturalizado. Quanto à impetração do HC em favor do paciente militar, a gente já explicou para vocês, obviamente, tá? Que tem que se observar se a aplicação da lei foi correta, tá? Na inexistência, lógico, da ilegalidade ou abuso de poder. Nós citamos ainda, senhores, cada um dos incisos quanto ao militarismo. Tá? Eu já tinha ressaltado para vocês quanto ao inciso 2, eu fiz referência lá no artigo 42, parágrafo 3º, que a aplicação já era prevista no artigo 142. Então, inciso 2, tu circula, tá ok, senhores? Circula aí o inciso 2, tá? Para você entender o artigo 42, parágrafo 3º, a partir da emenda constitucional 101 de 2019. Circula o inciso 2, tá? Para que você possa entender. Pô, professor, mas militar cai na minha prova? Ora, senhores, automaticamente você tem que lembrar de um detalhe, tá? Tá previsto tanto o artigo 42, tá? Como 142 e 143 da Constituição Federal no edital do concurso. Então, automaticamente a gente explica, antes de a gente adentrar aí, tá, aos conceitos estabelecidos quanto à segurança pública. Vem ainda, senhores, né, que ao militar é proibida, né, a sindicalização e a greve. Isso é aplicado, senhores, não tem relação, não tem dependência. O militar é um caso à parte, servidor público militar, tá? Cabe notar também as previsões inseridas quanto ao inciso 7, tá? O 7 e o 6, né, na realidade, da Constituição Federal, no que trata o artigo 37, 6 e 7, tá? Artigo 37 da Constituição Federal, que fala na liberdade, na livre, né, sindicalização e ainda na possibilidade de greve, mas nesse sentido do servidor público civil e não do militar, tá? E ainda, senhores, o militar, tá? Aí ele faz bem específico, enquanto em serviço ativo, não pode estar afiliado a partidos políticos. É uma explicação que a gente tem que dar, porque parece que é a contrassenso, né? Por exemplo, eu falei, no artigo 14, parágrafo 8º, a possibilidade do servidor militar, tá, ou do militar, nesse sentido, ele poder concorrer a mandato eletivo, quando ele tem menos de 10 anos e quando ele tem mais de 10 anos. Em uma das condições de elegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 3º, tá, é exatamente a filiação partidária. Então, fica assim, aparentemente fica uma coisa muito contraditória, mas não é, senhores. Porque você tem que lembrar, olha, quando ele tem menos de 10 anos, ele fica afastado da sua atividade militar. Ele fica afastado. Então, se ele não está em exercício, é porque ele está em inatividade. Se ele está em inatividade, ele pode se filiar. Tá? E ainda, o que tem mais de 10 anos, ele fica agregado. Tá? É como se ele estivesse também na inatividade. E daí, aqui está previsto para você no inciso 5, tá? Que é bem característico, que enquanto ele estiver em serviço ativo, se ele estiver na inatividade, ele pode se filiar. Beleza, senhores? É mais ou menos essa explicação que é dada em qualquer questão de concurso para vocês.
tá? Então, toma muito cuidado aí, tá ok, senhores? Beleza? Tá? Outro detalhe, senhores, que é muito importante a gente destacar para vocês, tá? É quanto a disposição da lei, tá? Quanto ao inciso 10. A gente já repetiu para vocês. O inciso 10, senhores, quem dispõe é a própria lei, tá? Ah, professor, essa lei pode se dar de maneira estadual? Estadual vai depender do militar. Se for militar pertencente ao Estado, sim. Se não for pertencente ao Estado, lei federal. Beleza? É a única explicação que a gente tem maior aí com relação ao inciso 10. Tá? Outro detalhe que traz no 143, que é muito legal, que a gente tem que explicar para vocês, é o seguinte: o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. É obrigatório, mas a gente tem as ressalvas. A primeira ressalva que traz é o artigo 5º, inciso 8, né, que fala lá da escusa de consciência, que você tem que lembrar. E a escusa de consciência, senhores, desobriga. Tá? É o primeiro detalhe que está explicado aí bem para vocês. Tá? Público e notório, é só você fazer, né, prestar aí muita atenção para você lembrar. Aquela da escusa de consciência é quando ele se esquiva de uma obrigação legal a todos os impostos e é dada a ele uma prestação social alternativa. Tá? Não é, a lei não vai desobrigá-lo em razão dessa esquiva, mas não vai desobrigá-lo da prestação social alternativa, que não pode ser dentro de serviço militar, etc. e tal, já que ele se esquivou. Tá ok, senhores? Caso ele não realize, automaticamente haverá o quê? A privação dos direitos políticos. Aí vem para vocês, senhores, uma breve explicação do que é o serviço alternativo, tá? Que será aí prestado em organizações militares da atividade, em órgãos de formação de reserva das Forças Armadas ou em órgãos subordinados aí aos Ministérios Civis, mediante convênios entre estes e o Ministério da Defesa. Beleza, senhores? A gente chama aí de serviço alternativo, tá? Ou serviço militar alternativo, tá? Só que o seu caráter, senhores, é essencialmente militar. Alguns já me perguntaram: pô, professor, isso aí é o serviço temporário, tá? Militar? Sim, assim considerado. Tá ok, senhores? Uma explicação também, senhores, que eu não posso deixar de frisar, que muitos me perguntam: professor, o soldo percebido pelo militar, ele pode ser inferior ao salário mínimo? Sim. Primeiro, por causa da sua definição, é soldo, tá, senhores? Não é salário. O que, na realidade, aí os praças, né, eles recebem é soldo, perfeito? E por receberem soldo, não ser salário, automaticamente, senhores, pode ser inferior ao salário mínimo. Outro detalhe, senhores, quem também não está obrigado a, né, nesse caso, ao serviço militar, né, que no caso obrigatório, são as mulheres, bem como os eclesiásticos. Tá ok, senhores? Só lembrando para vocês que existe uma ressalva, tá? Quanto ao serviço militar obrigatório, né, quanto às mulheres e os eclesiásticos, né? Só se a gente tiver em tempo de paz, tá? Que o serviço militar não será obrigatório. Toma cuidado com essa pegadinha no concurso, tá, gente? Existe essa ressalva, tá? Que quase ela não é citada, mas a gente está citando aqui para vocês. Mulheres e eclesiásticos são isentos do serviço militar obrigatório? Sim, mas só em tempo de paz. Ah, professor, se estiver aí iminente de guerra, posso convocar? Posso. Tanto as mulheres quanto os eclesiásticos. Beleza, senhores? Aí vem agora, né, aquilo que a gente tem que comentar, que é o artigo 144 da sua Constituição Federal. Tá, senhores? Artigo 144 da tua Constituição Federal. Estou aparecendo aí novamente para vocês, senhores. O que acontece? Muito importante, tá? É uma cobrança muito feita pelos concursos que tratam da segurança pública. Por isso que a gente tem que tomar cuidado aí com uma pegadinha que eu creio que vai estar nos próximos concursos, que é quanto o inciso 6, que trouxe aí para vocês uma novidade, as polícias penais federais, estaduais e distritais.
tá? Faço referência aqui ao artigo 24, tá? Que trata da competência concorrente entre União Federal, Estados-membros e o Distrito Federal, tá? Que trata lá de direito econômico, direito urbanístico, mas trata também do direito penitenciário, tá? E a Polícia Penal, senhores, é a que cuida, tá? Preservação, prevenção, né? Custódia dos presos que estejam inseridos no sistema prisional. Então, é importante você frisar hoje que essa previsão, quanto ao inciso 6, muito se deve, tá, aos crimes cometidos quanto às autoridades de segurança pública. Havia essa previsão inserida, tá, e fazia referência ao 144, quanto a agente penitenciário, por exemplo. Só que quando a gente vinha consultar, né, aqueles que estavam relacionados no rol taxativo, nós só tínhamos 5 incisos, e em nenhum deles fazia referência a quem? Ao agente penitenciário. Então, essa falha na lei não qualificava, por exemplo, se o advogado fosse muito astuto, tá? Não qualificava o crime de homicídio. Poderia ser por uma outra qualificadora lá, que o juiz determinasse, mas não seria pela qualificadora específica contra o crime cometido, né, pelos integrantes das forças, né, de segurança pública, entre eles o agente penitenciário, que hoje, né, a gente tem um nome específico, que são as polícias penais. Inclusive, senhores, aproveitando o momento para dizer, a partir disso, tá, é uma autonomia do Estado, né, nesse caso do Distrito Federal também, criar uma secretaria, que a gente chama de pasta, voltada, tá, para o sistema prisional. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro, ele mantém extinto, tá, a Secretaria Estadual de Administração Pública, órgão esse que era independente, sempre falando isso para vocês, tá? E devia somente prestar as suas contas ao governador do estado. Hoje a gente teve uma extinção, esse órgão está ligado diretamente à secretaria ligada ao chefe da Polícia Civil, tá? Órgão ligado também à segurança pública, tá? Que deve respeito aí nesse sentido ao governador do estado, até porque é órgão considerado ligado ao mesmo. Tá ok, senhores? Beleza? Na hora que eu cabia trazer aí para vocês, eu vou dar mais uma sumidinha, tá? E a gente vai explicar aí para vocês o 144, o artigo da Constituição Federal, bem rapidamente. Senhores, de acordo com a doutrinadora Maria Silva Zanella de Pietro, tá? Adotando um conceito, né, moderno quanto à segurança pública, o poder de polícia é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, tá? Um exemplo bem clássico disso, gente, tá? É quando o Estado, na realidade, evita, reprime, né, um crime, beleza? Então, na realidade, o direito individual, né, nesse caso, o indivíduo quer se valer da sua força, exemplo, para subtrair bens de alguns ou de alguma pessoa, tá? Como o Estado, né, verifica que esse risco patrimonial ele pode permanecer, ele evita que o indivíduo, tá, pratique tal conduta. E isso não é um interesse só individual, é de toda a sociedade, da interesse público, tá? Já que aquele determinado indivíduo, determinado, né, delinquente, ele não promova mais atividades ou condutas no mesmo sentido, tá? Sempre fazendo referência aqui, senhores, é possível a gente distinguir a polícia em duas. A gente chama de a polícia administrativa, lato sensu, tá? E a polícia de segurança. A polícia de segurança é dividida em duas, que é a polícia administrativa, que é a polícia preventiva, e, no caso, o poder de polícia, né, que a gente acabou de citar aí para vocês, e ainda a polícia judiciária. Então, a gente tem a divisão. Polícia de segurança dividida em polícia administrativa, que é a preventiva, e a polícia judiciária, que a gente bem dizer é a investigativa. Tá? Ah, professor, então o que é uma polícia administrativa lato sensu? É aquela que auxilia, né? São os nomeados para a autocúpula, podem ser aqueles que documentam, tá? Eles estão ligados à polícia, são policiais, prestaram devido, né,
concurso público, mas na seara da própria polícia, eles só trabalham de maneira, digamos assim, né, que a gente fala na gíria, né, de maneira interna. Tá? Exemplo, IML, Instituto Médico Legal. Tá? Ele é um policial administrativo que trabalha na realidade com a consequência jurídica do crime, por exemplo, de homicídio, que é o cadáver, nesse caso o corpo, tá? E ele instrui a polícia da melhor forma possível, nesse caso com elementos informativos, determinando inclusive a causa mortis do, né, nesse caso aí do morto. Beleza, senhores? Aí, seguindo, senhores, foi o que eu citei para vocês, esse rol que a gente está aqui prevendo para vocês quanto à segurança pública. Tá? A gente traz no artigo 144, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. O que está escrito aqui, senhores, a gente chama de rol taxativo, ou números clausos. Tá? O que é um rol taxativo? É o que a gente não pode alterar. Quando a gente estuda, por exemplo, a Lei de Crimes Hediondos, que é a 8.072 de 90, a gente retrata a mesma coisa. Tudo que tiver previsto na Lei de Crimes Hediondos, crime hediondo é. Tá? Ou seja, se a gente inserir novos crimes, tá? A gente não vai poder alterar aquele rol. Ou seja, outro crime que lá não estiver inserido, tá? Crime hediondo não será considerado. É isso que a gente diz. Então, por exemplo, todos que não estiverem inseridos, tá? Todos aqueles que não estiverem inseridos do inciso 1 ao 6, não pode ser considerado um órgão ligado à segurança pública. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Perfeito? Professor, mas e a Guarda Municipal? A Guarda Municipal não está prevista aqui. Por quê? Porque é um órgão que pode ser criado pelo município. Pode ser criado. Tá? Apesar de ser considerado aí uma guarda ostensiva, tá? Ele tem que ser um órgão criado independentemente da segurança pública, até mesmo porque ela cuida, tá? Dos bens, dos serviços do município. Tá ok, senhores? Então, a gente tem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e o Corpo de Bombeiro Militar, e ainda as polícias penais, né? Nesse caso, federal, estadual e distrital. Lembrando a vocês que essa é uma nova inserção, já comentei com vocês, tá? Fazer uma correção que a gente tinha em alguns artigos aí, tá? Principalmente das normas infraconstitucionais, no que tratava aí dos integrantes da força de segurança pública, né? Se a gente pudesse dizer assim, tá? Então, automaticamente, essa correção foi bem analisada, bem escrita e hoje inserida aí no artigo 144 da nossa Constituição Federal, tá? Então, senhores, automaticamente, tá? A gente passa a análise de cada um dos parágrafos, tá? A gente trata aqui para vocês, Polícia Federal. A Polícia Federal é instituída por lei, tá? Como órgão, tá? Nesse sentido, como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, tá? Aí destina-se, aí você vai fazer o seguinte, tá? Você vai botar assim, destina-se à apuração das infrações penais. Aí letra A, tá? Nesse sentido, ordem política e social. Nesse sentido, você abre um parênteses e escreve federal. Aí, letra B, detrimento de bens, serviços e interesses. De quem? Federal, nesse caso, União Federal. Letra C, suas entidades autárquicas e empresas públicas. Abre parênteses, federal. E ainda coloca outras infrações, tá? Aí você vai botar um hífen. Aí a letra D, outras infrações. Hífen, aí você vai botar, né? Repercussão interestadual ou internacional. Você não precisa colocar aquela repressão uniforme. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Digamos que o crime, tá, que esteja sendo investigado seja praticado por uma quadrilha especializada em roubos de banco. Tá? 157 configurado, roubos de banco. E que há tempos, tá, a polícia vem investigando. Só que ela nota que
esses crimes vêm acontecendo principalmente na região sudeste e sul do país, tá? Ou seja, em determinados estados dessas regiões. Quem tem que ser chamada é a Polícia Federal, porque a maneira tem que ser uniforme, tá? Por que tem que ser uniforme? Quando a gente fala uniforme, gente, é de uma forma única, tá? Num padrão único. Porque imagina, pô, a polícia, né, todas as polícias da região sul envolvidas. Aí da região sudeste também envolvida. Seria um caos, porque para a obtenção de informações isso levaria tempo. Então, é necessário, quando for esse tipo de crime, unificar num único órgão de segurança pública. Daí, a repressão chamada uniforme. Perfeito, senhores? Ou ainda, né, segundo dispuser a lei aí. Então, interestadual, é isso mesmo que você está pensando? Interestados ou internacional? Agora, se for intermunicipal, intermunicipal, senhores, é a exceção não prevista no inciso 1 do parágrafo 1º. Então, a competência é da Polícia Civil. Então, a gente faz por exclusão o inciso 4, que trata da Polícia Civil, tá? Quanto às infrações penais. Se não for interestadual ou nem internacional, automaticamente Polícia Civil, perfeito? Intermunicipal, Polícia Civil, tá? Ainda, senhores, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo de ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. O que está dizendo aqui para você? O tráfico ilícito de entorpecentes, tá? Quando a competência for federal, a gente já tratou para vocês ali quando pode se dar... Ó, ele fala de outras infrações, ele não especifica. Tá? Então, quando ela se der de maneira interestadual e intermunicipal, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, compete à Polícia Federal reprimir e prevenir. É o primeiro detalhe aí do teu concurso. O segundo é quanto ao contrabando de descaminho. Gente, o contrabando de descaminho, tá? Eu vou falar, tá? Para que você não possa confundir no momento da tua prova. O contrabando é quando eu solicito mercadorias de um outro local, tá? Não vou falar só em critério internacional, não, tá, gente? Vamos falar aí de outros locais, tá? Ah, eu pego um produto de São Paulo, mas o contrabando, na realidade, é quando eu deixo de pagar as taxas relativas aos impostos cobrados quanto à sua comercialização, tá? Ah, pode se dar de maneira interestadual ou internacional, perfeito? Contrabando. E o descaminho? O descaminho, vamos imaginar o seguinte: eu tenho tudo legal, tenho todas as notas, paguei todos os impostos, tá? Pedi uma grande quantidade de mercadorias. O que eu faço? Eu paro o caminhão, retiro algumas mercadorias e desvio. Ou seja, eu tinha um destinatário, tá? É só você lembrar disso, ó. Desse caminho, destinatário. Veja que o início é igual. Eu tinha um destinatário e eu desvio determinados produtos que ali estavam para esse de destinatário para dar outro destino. Então, ó, destinatário, destino. Então, eu dou outro destino a essas mercadorias. Mas elas estavam todas pagas, tinham sido compradas legalmente, etc. e tal. Só que eu dou um outro destino a ela, um outro destinatário. É o que a gente chama de descaminho. Beleza, senhores? Nesse tipo de ação também há a sonegação, né? A gente não paga impostos, tá? Então, os agentes aí, né? Nesse caso, agentes fiscais, tá? Ou agentes fazendários, eles também podem aplicar as multas ou as penas respectivas, né? As ações, nesse caso, fazendárias, tá? Além, é lógico, de não comprometer, perdão, senhores, as ações penais cabíveis. Perfeito? Tá? Ainda compete à Polícia Federal exercer as funções de Polícia Marítima e Aeroportuária e de Fronteiras e ainda exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Por que é importante frisar o inciso 4? Tá? Porque tanto a Polícia Federal é tanto ostensiva, nesse caso administrativa, quanto também é investigativa. Perfeito? Aí vem a Polícia Rodoviária Federal, senhores, a mesma explicação, é um órgão permanente organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, tá? Destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, tá?
Preste atenção, patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Ou seja, tá? O policial rodoviário federal, ele pode realizar busca e apreensão em veículo? Pode. Ele pode fazer a apreensão de produtos considerados ilícitos? Pode. Tá? Bem como ele também pode aplicar as multas de trânsito referentes, as medidas administrativas referentes e ainda, tá, aos crimes cometidos nas rodovias das suas circunscrições. Beleza, senhores? Outra, a Polícia Ferroviária Federal. Gente, né, a gente está falando de rodovia, no outro a gente vai falar de ferrovias. Tá? Todas as ferrovias, tá, que tenham a competência da federação, a competência para o patrulhamento ostensivo pertence à Polícia Ferroviária Federal. Então, a mesma coisa que eu tratei na rodoviária, também aplicar-se-á à ferroviária. Aos policiais civis, senhores, apesar de a gente não citar isso quanto ao policial federal, tá? A Polícia Federal também é dirigida pelos delegados de polícia, nesse caso de né, competência federal, e também são de carreiras. Tá? Como a gente já tinha dito, tudo que não estiver inserido, tá, como infrações que podem ou têm a competência da Polícia Federal pertencerão à Polícia Civil. É um critério de exclusão, eliminação. As suas, né, a sua competência é de Polícia Judiciária e ainda a apuração de infrações, nesse caso, investigativa, à exceção das militares. E ainda o parágrafo 5º, as polícias militares, cabe à polícia ostensiva é a preservação da ordem pública. Ao Corpo de Bombeiro Militar, além das atribuições definidas em lei, temos ainda a incumbência quanto à execução de atividades de defesa civil, tá? Nesse caso de preservação. Lembrando a vocês, o Corpo de Bombeiros também tem poder de polícia. Não se esqueçam disso na prova. Ainda, a parágrafo 5º-A, que foi uma introdução nova às polícias penais vinculadas aos, né, órgãos, né, de administração do sistema penal da unidade federativa que pertence, cabe à segurança dos estabelecimentos penais. É importante frisar isso, tá? Foi uma correção feita pela Constituição Federal quanto às normas infraconstitucionais que tratava aí dos integrantes quanto à força, né, de segurança pública, exemplificando ainda que nós temos ali federação, temos o Distrito Federal e os estados. Tá? O parágrafo 6º também, presença significativa nos concursos públicos, tá? Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, tá? São considerados forças auxiliares de reserva do Exército. Elas estão subordinadas a ambas, né? E nesse caso também, a Polícia Civil e as polícias penais estadual e distrital, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Tá? Então, lembrando, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, forças auxiliares e reserva do Exército estão subordinadas, bem como a Polícia Civil e a Polícia Penal Estadual e Distrital, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Beleza, senhores? Tá? Lembrando a vocês só um detalhe para que não crie nenhum tipo de polêmica. Tá? Aqui, tá? A gente não cita a Polícia Federal, tá? Mas existe o diretor da Polícia Federal, tá? Que é o órgão ligado aí, direção da Polícia Federal, etc. e tal, é o órgão ligado, tá, à Presidência da República, tá? Mas não funciona, gente, como as Forças Armadas. Toma cuidado com isso na prova. Não existe essa previsão constitucional, tá? Só espero aí que você tome cuidado na tua prova para você não confundir, mediante essas confusões, né, que vem acontecendo quanto à nomeação de direção, né, de cargo da Polícia Federal e etc. e tal. Por quê? Porque é considerado cargo de autocúpula e existe aí, né, lei específica tratando do tema. Perfeito? Tá? E vem para você, a lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Foi o que eu acabei de citar. É uma lei específica. Tá? Lei específica. Nesse caso, tá?
aos órgãos responsáveis pela segurança pública, cada um dentro da sua competência. E ainda, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Sempre lembrando para vocês que a função da Guarda Municipal é a proteção de bens, serviços e instalações do município. Tá? Essa é a grande razão. Agora, essa lei, ela pode, na realidade, especificar outras funções para a Guarda Municipal? Pode. Exemplo disso é o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, de forma integrada, trabalham a Guarda Municipal, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Mas percebam, a Polícia Civil e a Polícia Militar, tá? Elas estão ligadas ao governador. Perfeito? O governador do estado. E a Guarda Civil, né, o Guarda Municipal Civil, ligada a quem? A prefeitura. Então, tem que haver o quê? Uma comunhão, um acordo, uma parceria, um convênio para a integração das ações. E a lei tem que, né, vai ter que dispor, na realidade, dasquelas funções que serão determinadas à Guarda Municipal. Uma delas lá, senhores, é, né, efetuar prisão. Tá? Tem isso lá previsto, para condução, na realidade, né, por suspeita de crime, até a delegacia de polícia. Perfeito? Tem essa previsão lá inserida na lei municipal do estado de São Paulo. Tá? A remuneração nós já citamos para vocês, tá ok, senhores? E o parágrafo 10 é você fazer aí uma simples leitura, tá? Quanto ao tema trabalhado ali. Perfeito, senhores? Então, ó, eu peço aí que vocês se dediquem a esse material, façam um estudo, tá? De abrangência aí quanto ao artigo 42, tá? 142, o 43, 143 e o 144 aí da tua Constituição Federal, que é o tema relativo a estudos quanto àquilo que pode ser abordado nos concursos públicos que tenham, né, como aí vaga garantida para vocês, investigador de polícia, inspetor, né, papilo, oficial de cartório e até mesmo delegado de polícia, porque também isso é cobrado para o concurso de delegado. Né? Quem for fazer a guarda também municipal, isso é cobrado. Tá? Lembrando a vocês que a guarda municipal é conforme a disposição legal, tá? Mas a sua natureza é de cuidar mesmo, de maneira até ostensiva, senhores, dos bens, tá? Das instalações, tá? E serviços do município. Perfeito? Mais uma vez eu, professor Jean Castelo, trouxe aí para você Forças Armadas e Segurança Pública, assunto extenso, a gente explicou tema a tema aqui para vocês, tá? E depois aí nos slides virão a breve explicação quanto a cada um dos artigos, né, e incisos tratados aqui. Eu curso Domínio Upgrade, localizado aqui em Duque de Caxias, mais uma vez trazendo aí as noções básicas de direito, nesse caso constitucional. Muito obrigado, senhores, pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e muito boa tarde.